Buenos dias! Bom dia, galerinha do YouTube! Bom dia, Luca, Bernardo, Thales, Enzo, Sara, Davi, Ana Gabriela, Esther. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Deixa eu ativar o microfone de vocês, né? Para vocês conseguirem falar, né? Fala, Enzo. Ô tia, eu finalmente consegui arrancar o dente. Aqui. Uau! Tá com janelão aí, hein? Né? Dá pra encaixar o canudo aí do lado, assim, ó? Pra tomar o suco e abrir. Mas que hoje eu tirei. Quando eu tava escovando os dentes, aí não tem aquelas cerdinhas. Aham. Tipo, foi tão forte que ele conseguiu virar o meu dente, ficar aqui e depois conseguiu tirar. Saiu. E tava bem molinho também, né? Tava bem na pontinha. Bom Né? dia, Mirella, Ana Gabriele. Tudo bem? Quer contar uma piada? Não, Johan, agora não é o momento da piada, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou ler a meditação, que tem bastante coisa pra gente fazer hoje, tá bom? Hoje eu tirei uma meditação de um professor lá do UNASP, que é uma universidade adventista, tá bom? E o título da meditação é Sapato. Quem gosta de sapato aí? Eu acho que as meninas, principalmente quando vão crescendo, adora ficar fazendo coleção de sandália, sapato, tênis, rasteirinha. Os meninos gostam muito de chuteira, tênis, não é? Eu acho que todo mundo gosta, generalizando, né? De sapato Exatamente. calçado, né? Muito bem, prestem atenção. O texto para a meditação, o texto se baseia em Salmo 119, versículo 105, que diz o seguinte, é bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje, sapatos chegam a ser itens de marcar status. Mas pensa andar descalço em um país frio ou andar no mato descalço sem proteção nos pés? O sapato tem essa finalidade, proteger os pés do frio, dos espinhos, das pedras e servem também de aquecedor para os pés em dias frios. Nos países mais quentes se usa chinelo, sandália. Mas já vai longe que os sapatos só tinham essas finalidades porque hoje ele serve como adorno, como acessório de moda e também marca posição social. Semelhante a um tênis, quem pode comprar Nike, ASICS, Olímpicos e quem pode menos comprar qualquer um sem marca na banca do camelô? Costuma-se citar os egípcios como os dominadores da arte de curtir o couro para fazer sapatos. Mas pode bem ser o caso dos sapatos terem sido inventados muito antes. Em cavernas da Espanha e da França, já foram encontrados sinais que dão prova do uso dos sapatos há 800 anos antes de Cristo. E esses calçados estão no Museu Hallstatt, na Austrália. Houve uma fase que os calçados eram feitos de palha, de papiro e de folha de palmeira. E para maior durabilidade, as pessoas carregavam os sapatos nas costas e só usavam onde eram estritamente necessários. Já pensou? Tutankhamon usava sandálias simples e feitas de couro enfeitadas com ouro. Vocês sabem que era Tutankhamon, né? Não. Na Mesopotâmia, os calçados eram feitos de couro cru, não curtido e amarrados aos pés com tiras do mesmo couro. Foram os gregos que inventaram a diferença entre pé direito e pé esquerdo para os sapatos, porque era tudo igual. Já nos tempos áureos de Roma, os imperadores usavam sapatos brancos e os senadores usavam sapato marrom amarrados com fitas pretas. E o restante do exército usava botas de cano curto com os dedos para fora. Engraçado, já pensou?
Os soldados com aquelas fardas pesadas, usavam botinhas, só que os dedinhos ficavam tudo para fora. Ia ser engraçado, né? Prestem atenção, gente. Tem gente brincando. E quem inventou a numeração e a padronizou foram os ingleses, com o decreto do rei Eduardo I. Isso em 1642, porque um certo sapateiro forneceu 4.000 pares de sapato para a corte e 600 pares de botas curtas para o exército. E houve aí a necessidade de numeração. A partir do século XIX, começaram a surgir as máquinas para costurar e, entre elas, máquinas com agulha mais grossa para costurar o couro dos sapatos. E ele se tornou mais acessível à população em geral. Modernamente, já trocamos o couro pela borracha, pelo material sintético imitando o couro, a lona, que é um tecido grosso. Aqui no Brasil, a vinda da corte em 1606 incrementou a produção por aqui. O uso de sapato também tem o seu lado simbólico. Paulo usa dizer para calçar os pés com o evangelho da paz, como que dizendo para proteger-se com o evangelho. Efésios 6:15. Interessante, né? Essa meditação que fala que nós precisamos ter essa proteção, assim como o sapato, o calçado, o tênis, a sandália, a bota protege os nossos pés, nós precisamos de Cristo para nos proteger. Proteger de quê? Das armadilhas e ciladas do inimigo, não é verdade? Somente Cristo para nos proteger e nos defender. E interceder por nós. Porque principalmente quando nós estamos orando, nós estamos pedindo, agradecendo em nome de quem? Em nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, ele está disposto a nos proteger e nos guardar, não é? Algum pedido ou agradecimento? Alguém gostaria de falar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Sim? Não? Bibi? Eu queria agradecer porque hoje eu acordei e estou bem. Amém. E também, não sei, só isso. Mais um dia, né, de vida. Mais alguém tem algum pedido ou agradecimento? Luca? Pelo meu processo de bolsa e o processo de bolsa de todos que possuem. Amém, isso mesmo. Vamos fechar os olhos para fazer oração? Mirela, tá com a mão levantada? Eu queria pedir que o Senhor conforte todos os moradores de rua que estão nesse frio. E aí todos os dias eu lembro deles e fico muito triste, porque as pessoas são muito judiadas desse São frio vulneráveis. ainda mais. É verdade. Então, vamos fechar os olhos e fazer oração? Querido Jesus, Pai grandioso, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos para compartilhar um pouco da sua mensagem, da sua promessa em nos guardar e nos proteger. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, agora nessas aulas que teremos, logo em seguida uma avaliação, que o Senhor nos dê capacidade de entendimento, de compreensão, que possamos ser verdadeiros, sinceros e fazer o nosso melhor. Atenda os pedidos que foram feitos, agradecimentos e também aqueles que estão guardados em nossos corações. Nos dê um final de semana na tua companhia. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bem-vindo quem chegou. Eu queria agradecer agora. Eu queria pedir que a cirurgia do meu primo seja normal. Não entendi, Johan. Hoje, o meu primo vai ter uma cirurgia. Vamos. Com certeza já deu tudo certo, né? Eu só vou relembrar uma coisinha aqui que eu tenho falado em muitos dias. Só que tem muitos colegas. Oi? Ô tia, já acabou os nomes dos professores? Como assim? Não! Isso que eu vou falar agora. Isso que eu vou falar agora.
Duas coisas importantes que eu tenho para dizer. Faltam 4 nomes para serem sorteados. Acho que o Luca... Tem 4 pessoas aí, eu acho. Só que tem 2 que foram sorteados e não deram a aula, que foi a Sofia e o Daniel. Eles foram sorteados e eles não deram a aula, estão sem nota. de ponto, tia. Com certeza, vale 1 ponto na média, né? Atividade avaliativa. E os outros 4 nós vamos sortear para a semana. A gente pode até sortear na última aula de hoje, já para terça-feira, tá? Eu acho que é o Gustavo, o Luca. Quem mais não foi sorteado? Ana Gabriele foi. Enfim, a gente sorteia na terceira aula, tá bom? Para dar as aulas semana que vem, que eu já preciso fechar as notas desse mês. E outra coisa importante é, relembrando, alguns que estão presentes aí hoje não fizeram nada de arte, nada. E tem 3 atividades de arte valendo ponto. A primeira foi do dia 25/8, que foi o futebol de massinha. A segunda foi a foto do peão, que foi dia 1º/9. E a terceira foi a colagem da pipa, dia 15 e 17/9. Segunda-feira essa nota está fechada e muita gente não fez, está perdendo ponto. 5º ano, nós já começamos, preste atenção, nós já começamos a distribuir ponto e avaliar as atividades. E tem gente aí, ó, dormindo no ponto, tá? Ana Gabriele primeiro, depois a Mirella, tá bom? Eu queria te perguntar, porque 4 pontos é da prova, aí mais 1 é das atividades no livro e outro ponto para a apresentação aos professores. Aí os outros 4 vai ter trabalho? Vai ser, olha só, estamos distribuindo 5 pontos por mês. Então, no mês de setembro, será somente 5 pontos, tá bom? Esses 5 pontos envolvem o quê? 4 pontos da avaliação. Lembrando que a avaliação eu acho que eu não comentei com vocês, a avaliação de ontem, de hoje, de geografia e história, elas já estão valendo 5 pontos. Então, 4 pontos foi a avaliação de português, matemática e ciências. Nessas 3 matérias, estarei distribuindo 1 ponto do professor por um dia. Por exemplo, se você deu aula, eu vou dividir nessas 3 matérias. Se você deu aula de matemática, o seu 1 ponto vai ser para a matéria de matemática. Se você deu aula de português, o seu 1 ponto vai ser da matéria de português. Se você deu aula de geografia, história ou ciências, o seu 1 ponto vai para a matéria de ciências. E quem não deu aula dessas matérias? Eu vou avaliar as atividades da classe. Entenderam? Porque são 5 pontos somente que vão ser distribuídos. Religião. Onde eu vou distribuir esses 5 pontos? Em religião, se eu não me engano, são 10 histórias. Certo? 10 histórias. Então, cada história que vocês postaram lá, atividade do livro de religião, 10 aulas de religião vão ser avaliadas. Como vão ser avaliadas? Com a foto da atividade. Tem gente que posta direitinho toda semana. Eu olhei hoje, as matérias dessa semana já foram postadas lá, eu já anotei. Então, religião vão ser as atividades postadas do livro de religião. Entenderam? Arte, essas 3 atividades e as outras matérias, 4 pontos da avaliação, 1 ponto de professor por um dia ou atividades postadas na classe. Entenderam? Sofia até fugiu, olha só. Gente, ó, avisem os colegas que o negócio é sério. Desde sempre foi sério. E agora mais ainda porque estamos avaliando. E eu não tenho como ficar prorrogando as datas para dar essa nota para vocês. Porque eu tenho limite de data. Entenderam? Por exemplo, quanto tempo que eu estou falando dessas atividades de arte? Há muito tempo, não é? Prorroguei, dei mais tempo. Se não fez, o que eu posso fazer? Me digam. O que eu posso fazer? E é interessante que aí depois, ao invés de postar a foto da atividade, posta lá, fiz. Mas cadê a foto da atividade? Como eu vou saber? Alguns têm feito isso. Escreve fiz. Aquele espaço lá, Quintona, é para você postar a foto da atividade.
Agora, se você escreve fiz, e aí, como é que eu vou saber? Me digam, me ajudem. A pessoa Qualquer coisa simplesmente você pode estar falar que você mentindo. fez. Você pode falar, eu fiz comida, por exemplo. Eu fiz cosquinha. Eu Ô, fiz. Ou também, professora, por exemplo, ela não pode ter feito nada, só falou, fiz pra você, tipo, pensar, ela fez o evento, tá bom, ela vai me Mas pode liberar. ter certeza que eu não penso que fez o dever. A última coisa que eu penso é o dever. ela fez. Ó, Mirella estava com a mão levantada. Deixa a Mirella falar. Mirella, pode falar. Ô, tia, cada matéria vai ter isso que você tá falando, dos pontos? Então, vou repetir. Olha só. As matérias de português, matemática e ciências, vocês fizeram prova valendo 4 pontos. Vai ficar faltando 1 ponto. Esse 1 ponto é da atividade do professor por um dia, ok? Professora, mas eu dei aula de matemática. Aí, a matéria de português e ciências eu vou avaliar pelas atividades do ECLES. Entendeu? Professora, mas eu dei aula de ciências. A matéria de português e matemática eu vou avaliar pelas atividades do ECLES. Geografia e história, a prova já vale 5 pontos. Ok? Religião, as atividades postadas no ECLES por semana é um capítulo do livro, que são 2 páginas, certo? Estarei avaliando essas 2 páginas. Ao todo, se não me engano, são 9 ou 10, que eu vou dar meio pontinho para cada, vou totalizar em 5 pontos. A arte, vocês já sabem quais são as atividades, tá bom? Ó, tenho Você pode... tudo Tia, anotado. Tia, você pode mostrar as fotos, as postagens das pessoas que já fizeram os deveres de arte? Já postei, Mirella, não posso postar de novo. Já postei até 2 vezes todas as atividades. Principalmente Não, tia, a foto. mostrar pra gente. Oi? Mostrar pra gente as pessoas que já fizeram. Ah, eu tenho anotado aqui no caderno. Ó. E eu acho que quem fez sabe que fez. Não precisa ficar mostrando, né? Enfim, isso é particular. Ou vocês querem que eu fale o nome de quem não fez? Acho que não há necessidade. Quem não fez sabe, né? Que está devendo atividade. Tá bom? Vou pedir para vocês pegarem aí o livro de história. A gente precisa corrigir uma atividade e retomar um conteúdinho para a gente fazer a nossa avaliação daqui a pouquinho, tá bom? Livro de história. Lembrando que segunda-feira vai estar liberada as notas das avaliações e na terça-feira eu vou estar com a nota fechada. Então, eu acho que vai ser interessante fazer os professores por um dia na terça-feira, que eu já consigo fechar a nota de todo mundo, tá bom? Então, na última aula, viu, pessoal que não foi sorteado ainda? Na última aula, eu vou sortear os nomes para vocês darem aula terça-feira, tá bom? Aí a Sofia e o Daniel, se quiserem, né, fazer essa segunda chance, podem dar a aula também na terça-feira. Combinado? Então, vamos lá. Ontem nós corrigimos a página 82. E aí, na página 83, muita gente colocou lá no ECLES a pesquisa sobre xenofobia. O que significa essa palavra? Xenofobia. Quem sabe? E aí? Eu sei. O que significa, Thales? Vamos levantar a mão e esperar um de cada vez, tá bom? Fala, Thales. Xenofobia é ter medo das pessoas que você convive com elas. Também. Luca, o que você descobriu que é xenofobia? É um preconceito que as pessoas do país geralmente têm com os imigrantes. Ódio, preconceito por imigrantes. Olha só. Quem mais anotou aí o significado de xenofobia? Enzo? Xenofobia é que nem o Luca falou, mas tipo, você tem medo dos imigrantes, né? Mas tipo,
é que pensa que tem mais disso aos Estados Unidos. Porque, tipo, quem vai lá, a maioria tem xenofobia de outros imigrantes lá nos Estados Unidos. Eu acho, Enzo, que os Estados Unidos é onde mais aparece na mídia. Mas eu acho que xenofobia tem em todo lugar. Mas... E posso colocar do que o Trump fez do xenofobia? Que teve um ano que o Trump falou assim, que ele preferia receber a Noruega nos Estados Unidos do que a África do Sul, porque ele é um país de merda. Eu lembro disso. Fala, Sara. Eu lembro quando eu não sabia o que era xenofobia, eu pensava que era medo de lugares meio que vazios, não tem? Só que aí quando eu pesquisei, é meio que eles têm uma desconfiança entre os imigrantes, vamos dizer assim. Isso mesmo. É uma fobia, uma hostilidade, ódio por estrangeiros. É uma intolerância, né? Um preconceito, como nós falamos ontem. E isso não é nada legal. Deixa eu colocar meu livro aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Peguem o livro de vocês aí e abram na página 83, tá bom? Página 83. Então, aqui no número 3, pedi para vocês pesquisarem o que é xenofobia, né? Sobretudo praticada por grupos ultranacionalistas em determinados países do mundo, tanto no passado como no presente. Professora, Oi? esse negócio de xenofobia vai cair na prova? Então, é conteúdo proposto para a prova também, Esther. Ah, tá, entendi. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos a foto de um ditador. Ditador é aquele soberano que não dá oportunidade para o povo, que é contra a democracia. Ele é o chefe maioral, tá bom? Assim como na Alemanha e na Itália, houve regimes fascistas em outros países. Exemplo de Portugal, como o ditador Antônio de Oliveira. Também na Espanha, o general Francisco Franco. Na antiga União das Repúblicas Socialistas, União Soviética, um regime autoritário se ergueu durante o governo do ditador Joseph Stalin, em 1927 a 1953. Então, aqui não tinha democracia. Era um militar que ficava no governo e ele que tomava todas as decisões, certo? O stalinismo teve muitas características em comum com os regimes fascistas, como ter um só partido no poder e ser governado por meio das decisões centralizadas de um líder somente. Havia também uma forte propaganda nacionalista e culto à personalidade de Stalin. Lembra aquele político simpático que era defendido pela mídia, porque a mídia era extremamente censurada, e ele era extremamente ditador e autoritário, tá bom? Além disso, o Estado soviético censurava os meios de comunicação e controlava toda a vida social do povo por meio de um forte policiamento. Lembra que o fascismo e o nazismo tinham um governo extremamente ditatorial e militar? Mas esse militarismo era mesmo para inibir qualquer tipo de ideia contrária, tá bom? Porque o policiamento tinha o objetivo de perseguição aos oponentes do regime. Aí vem falando sobre essas ideias autoritárias aqui no Brasil também. Só que antes de nós entrarmos no Brasil, eu quero compartilhar com vocês, só para ficar bem memorizado. Vamos diferenciar fascismo de nazismo. O que é isso? O que é fascismo e o que é nazismo? Você pode até fazer uma rápida anotação no seu caderno. Eles têm algumas ideias bem parecidas. Professora, mas qual dos dois é ideal? Eu, professora Cristiele, não defendo nenhuma das duas, tá bom? Só que é importante que você entenda o que significa, para você ter os seus próprios conceitos formados na sua cabecinha, entenderam? Eu, Cristiele, não apoio nenhuma das duas ideias. São ideias políticas, são ideologias políticas. Quem teve essa primeira ideia foi Mussolini. Aqui tem uma foto dele. Vocês vão ouvir falar muito sobre esse nome. Mussolini, tá bom? Ele foi um dos idealizadores
do fascismo. Quem está falando? Sara? Eu. Aham. Aqui, antes eu achava que o antepassado era tipo bem. Não era. Era meio que legal, não tem? Meio que todo mundo convivia bem, assim. Só que descobrindo essas coisas não era muito legal, assim. Parecia que, tipo, era pior do que os anos de agora, por exemplo. Isso mesmo, Sara. Se nós formos estudar um pouco da história, vocês vão ver que não foi nada fácil. E toda essa história foi importante para que hoje nós conquistássemos como nós estamos vivendo hoje. Cada parte da história é como se fossem degraus, entendeu? Foram construindo degraus e conquistas para nós termos a liberdade que nós temos hoje. Por isso que é importante nós estudarmos sobre a história. Então, olha só, fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária. Eles defendiam, assim, o patriotismo de uma forma extrema. Sabe quando você fala que tudo que é extremo é exagerado, é demais? Essa é a ideia deles. Ultranacionalista é mais que nacionalista, é ultra, é fora do normal, ok? Autoritária, caracterizada por poder ditatorial. Um ditador que era o líder político. E eles faziam o quê? Repressão, eles reprimiam a oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Então, por ser um partido, por ser uma ideologia extremamente autoritária e ditatorial, eles inibiam ideias contrárias, ok? Usando o quê? A força, punição, cadeia, morte, exílio, ok? Qualquer ideia contrária era o quê? Fora da realidade deles. Eles queriam abominar ideias contrárias. Então, essa é a ideia do fascismo, ok? Criada por Mussolini. E aí, agora nós temos o nazismo. Espera só um pouquinho, Arthur, tá bom? Nazismo. O nazismo é uma corrente política que surgiu na Alemanha no fim da década de 1910 e início da década de 1920. Como uma das expressões do fascismo, nós temos alguns pontos principais. Então, eles colocavam os interesses da nação como primordiais. Como o fascismo, o nazismo também era extremamente ultranacionalista. Eles queriam defender a nação a todo custo. Então, quem não se enquadrava nos padrões que eles estavam querendo, deveria ser o quê? Eliminado, certo? Extremamente fora do acordo. Como eu falei, pessoas negras, pardas, índios, com alguma deficiência, homossexuais, quem não se enquadrava nos padrões perfeitos deles, não fazia parte da nação, ok? Eles defendiam o quê? Tinha um militarismo extremamente forte, estritamente forte. É tanto que se você pesquisar sobre nazismo, você vai ver geralmente foto de soldados extremamente armados saudando o líder deles, que era Adolf Hitler, certo? Militarismo, radicando na ação militar a solução para os problemas econômicos e sociais do país, principalmente a garantia da estabilidade da ordem social. Então, era um militar que comandava um exército e, através desse exército, ele tinha que controlar a população, as reivindicações, todos os problemas econômicos. Era extremamente o quê? Autoritário, restringindo a participação política e centrando o poder na figura de um líder, um único líder que tinha todo o poder de toda a nação. Anticomunismo, apontando os comunistas como responsáveis pelos problemas sociais. Então, eles culpavam os judeus, os deficientes, por todos os problemas que tinha na sociedade. Ah, se tem desemprego, a culpa é do judeu, a culpa é do negro. Ah, se estou sofrendo algum problema, a culpa são dos deficientes, a culpa são dos judeus, ok? Eles eram extremistas demais. Idealismo e romantismo. É interessante até falar sobre romantismo com pessoas que faziam tantas coisas ruins, né? Estimulando a irracionalidade
como meio de adesão às propostas políticas de solução dos problemas nacionais. O líder político deles conseguia torná-los irracionais, como se as pessoas não tivessem opinião própria. Eles se tornavam irracional. Os animais são irracionais porque eles não pensam por si próprios, certo? Nós, seres humanos, somos racionais, seres pensantes. Só que eles defendiam o idealismo e o romantismo. É como se fizessem lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Entenderam? Outro motivo que as pessoas não conseguiam ou tinham medo de falar, que era o contrário, porque eram extremamente o quê? Inibidos. Eram presos ou eram mortos. Os seus bens eram tomados, as suas famílias eram prejudicadas, e eles pregavam isso como romantismo. Olha só, todo mundo aqui da minha nação é a favor do que eu estou falando, mas na verdade muita gente era o quê? Inibida, não é? Ficava lá quietinho para proteger a si e a sua família, ok? E quando que nós vemos realmente o nazismo assim explodir de forma estrondosa? Foi principalmente na Segunda Guerra Mundial, que começou, né, no dia 1º de setembro de 1939 e a Segunda Guerra Mundial finalizou no dia 2 de setembro de 1945. Agora eu pergunto para você, Johan, quantos anos durou a Segunda Guerra Mundial? Se foi em 39 e terminou em 45, provavelmente foi 6 anos. Isso mesmo, ok? Foi onde nós podemos ver realmente essa explosão desse governo ditatorial que foi do Adolf Hitler, né? Só que olha só. 6 anos de guerra. Foi A Primeira Guerra Mundial global, que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Porque tinham dois lados, não é? Então, os países, eles optavam, ou eu vou me aliar a esse lado, ou eu vou me aliar a este lado. Incluído todas as grandes potências, que na época era a União Soviética. Tirando a Espanha. A Espanha não lutou contra ninguém. As pessoas... Organizadas em duas alianças militares. As pessoas lutaram contra a China e a Espanha. E os países invadiam a Espanha, lutando com os países inimigos. Calma, Elias. Calma, Elias. Calma, Elias. Eu vou fazer o que falou. Professora. Partido Nacional Socialista. Só um pouquinho, gente. Deixa eu terminar de falar, tá bom? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era o nome do partido de Hitler. Mais conhecido como Partido Nazista, ok? Conhecido como Partido Nazista. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa história nos próximos capítulos. Então, é interessante introduzir isso para vocês, para que vocês já comecem a pensar. Mas o que tinha de diferente? Vocês viram que eram dois partidos extremamente ditatoriais, não é? Só que o nazismo, ele tinha algumas outras ideias a mais. Ele se expandiu mais, né? Sara está com a mão levantada. Queria que você voltasse o slide onde você estava falando do nazismo. Eu acho que era isso. Nazismo. Professora? Só um pouquinho. Esse aqui? Que é 6 anos de guerra, muito tempo, né? 6 anos. Sara? Foto para depois eu copiar tudo. Eu posso disponibilizar para vocês lá no Eclipse esse arquivo. Tá bom? Para vocês não precisarem copiar. Muito bem. Vamos agora voltar para a página 83. Pro. Oi, Johan. Na Primeira Guerra Mundial, foi que ano? Em 1915 até... É por aí, durou mais tempo. Vamos lá. Foca aqui, Johan. Só um pouquinho. Não vamos misturar as guerras, tá bom? Só um pouquinho. Então, aqui nós temos a Ação Integralista Brasileira, A e B. Também tinha ideias totalitárias que foram trazidas da Itália e da Alemanha, que fizeram esse movimento político, A e B. O fundador foi Plínio Salgado.
E ele queria o quê? Agregar o povo brasileiro em torno de ideais e valores comuns. Ele queria convencer a sociedade brasileira de que essas ideias aqui eram as melhores para o povo brasileiro, tá bom? Então, a ação integralista brasileira, AIB, tinha o propósito de fortalecer o Estado e agregar o povo brasileiro em torno de ideais e valores comuns, ok? O símbolo adotado por esse partido era essa bandeira aqui, ó, bandeira integralista, letra sigma do alfabeto grego, que representava um ideal integracionalista. Havia também a saudação política, bem parecida com a saudação política lá do nazismo, que falava... esqueci, gente. Aí fugiu a cabeça. O branco. Me fugiu a cabeça, mas eu vou lembrar. Eles levantavam o braço direito e falavam uma saudação, que significava somos irmãos, somos família, uma coisa assim. Isso é o Caleb? Ele falava, você é meu irmão, não? Você é meu irmão. Isso. É verdade. Professora, que nem Caleb? Não, Johan, não tem nada a ver com Caleb, tá? Os apoiadores e simpatizantes eram nacionalistas e propunham a organização da sociedade nos mesmos padrões de hierarquia e disciplina adotados por quem? Nazistas ou fascistas europeus. Isso era bom, gente, aqui para o Brasil? Já sabendo o que é o nazismo e o que é o fascismo? Então, olha só. Eles lutavam para tornar o Estado brasileiro centralizado e forte. E o slogan do movimento era Deus, Pátria, Família. Eles tinham crenças religiosas que queriam defender, só que diferente do nazismo alemão, a AIB pretendia a integração de todas as etnias. Eles não queriam excluir os diferentes, ok? Isso era uma coisa positiva. Eles queriam o quê? Agregar os imigrantes, os deficientes, tá vendo aqui, ó? Valorizando a cultura nacional e a miscigenação das raças, mesmo porque o Brasil foi colonizado por estrangeiros, não é? A ação afirmava que ninguém devia ser julgado nem discriminado pela cor da pele ou pela etnia. Isso aqui eu achei bem interessante relacionado ao AIB, ok? Ô tia, eu posso falar só uma coisa? Fala, Arthur. Não tem sorte quando tá travando, é porque alguém tá falando junto, entendeu? Sim, isso acontece mesmo. Então, só vamos corrigir aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Então, olha só. Segundo a ação integralista brasileira, quais eram os dois principais valores morais defendidos pelos nazistas e fascistas, considerados necessários à organização e condução do país? Com que objetivo em mente a AIB optou por destacá-los? Então, aqui nós temos a hierarquia e a disciplina. Eram os dois principais valores. Então, vocês podem preencher aí ou corrigir, tá bom? E disciplina. A AIB tinha isso em comum com o fascismo e o nazismo, que tinha lá na Itália, na Alemanha, em outros partidos. A seguir, marque um X nas características comuns existentes entre o integralismo no Brasil e o fascismo e nazismo na Europa. Então, algumas coisas tinham em comum. Ele tinha o espírito nacionalista? Muito, defendia o espírito nacionalista. Eles queriam ter um Estado forte e totalitário? Sim. Queriam ter um Estado forte e totalitário. Aqui eles tinham preconceito de etnias? Não. Um ponto positivo e diferente, certo? Eles defendiam o militarismo? Sim, defendiam o militarismo. Eles defendiam hierarquia e disciplina social? Sim, foi o que nós até anotamos aqui em cima. Tinham símbolos pátrios como bandeira, brasão e saudação? Também. Tinham símbolos pátrios. Então, uma diferença importantíssima.
da A e B, que é a Ação Integralista Brasileira do nazismo e fascismo, era aqui, ó, eles defendiam o quê? As raças, as diferenças, diferente dos outros que queriam o quê? Eliminar qualquer tipo de diferença, tá bom? Esses dois aqui eu já citei, já comentei com vocês durante a revisão do conteúdo. Então, olha só, daqui a pouquinho nós teremos a nossa avaliação de história. O que você precisa ter atenção? Vai ter lá a avaliação de história, você precisa olhar o meu nome, tá bom? O arquivo vai estar com o meu nome. Ele vai estar liberado às 9 horas em ponto. E eu vou estar disponível no Zoom para qualquer dificuldade ou qualquer empecilho que você possa, por acaso, acontecer, tá bom? Terceiro horário, estaremos juntos às 10 horas. Inclusive, faremos o sorteio dos professores por um dia para fechar a nota do bimestre. Ok? Tchau para todo mundo. Qualquer coisa, estarei disponível no Zoom, tá bom?